minutos. Hoje eu estou aqui, eu sou o Matheus e estou com a... Carol, tudo bem? Espero que vocês aproveitem. Nós vamos estudar sobre pontos na Bíblia que são difíceis de serem compreendidos. A Bíblia, já deixar claro isso, a maior parte dela é fácil de ser compreendida, é clara. Mas tem alguns pontinhos que são bem complicados, alguns que a gente não chega nem a entender. E muitas pessoas podem levantar dúvidas, né, sobre a coerência da Bíblia, a integridade dela, o que esses pontos querem dizer ou não, e nós não vamos discutir sobre esses pontos específicos, mas nós vamos discutir como lidar com eles, né? O primeiro pressuposto que a gente pega aqui, gente, é que, assim, nós não sabemos tudo. Vamos ser honestos, né? Ninguém está falando que a Bíblia não existem esses pontos na Bíblia. E existem, a gente não entende, e tem coisas que a gente não vai entender enquanto a gente estiver nessa terra. Mas qual que é a relevância de fato desses pontos na nossa vida cristã, sabe? Essa é uma coisa que eu fico me perguntando. E a lição trouxe essa reflexão. Tipo, Carol, é, todos esses pontos que a gente não compreende, eles são realmente assim tão relevantes pra gente, né? Então, muitas vezes não acabam sendo relevantes para a nossa fé, ou são coisas que vão afetar muito. Às vezes acontecem erros de copistas e tradutores, porque o ser humano é falho, todo mundo sabe, e e muitas vezes os críticos e pessoas que estão procurando algum erro, alguma incongruência na Bíblia vão falar sobre isso e tipo, mas isso daqui tá divergindo com tal coisa. E falam que aproveitam essa fala de que o ser humano é falho e foi o ser humano que escreveu a Bíblia, usam isso como, mas então é uma inverdade, não pode ser considerado totalmente uma verdade. Só que entra o fato que foi uma inspiração de Deus. Então, Deus fez com que os escritores colocassem exatamente toda a verdade. E já os copistas e tradutores não foram inspirados por Deus. Podem ter pedido orientação e foram totalmente cuidadosos, mas aconteceram erros. Isso, como o Matheus falou, a gente não está falando que não aconteceu. Aconteceram. Só que são erros de interpretação. Por exemplo, tem João, que em algumas traduções é colocado como Jonas e tudo mais, mas isso não vai te afetar, não vai afetar na interpretação de qualquer religião, de qualquer estudioso da Bíblia. Isso é legal porque assim, né? Tipo, a gente tá falando da postura que a gente tem ao ler a Bíblia, né? É, a gente tem aquela postura, a gente tá lendo a Bíblia porque a gente quer crescer espiritualmente, porque a gente quer agregar para nossa vida, agregar para os outros, ou a gente tá lendo a Bíblia porque a gente quer achar pelo em ovo, né? Porque eu quero achar um errinho aqui só para falar, tá vendo lá, a Bíblia não é bem assim, entende? Então a lição traz essa reflexão. Qual que é a nossa postura em relação a ler a Bíblia? Que nem a Carol comentou, nós acreditamos que a Bíblia é uma inspiração divina. Se a Bíblia é uma inspiração divina, então ela tem coerência assim, ela inteira. Mas eu não acredito que a Bíblia é inspiração divina. Aí nós temos um problema, porque a base da fé cristã é você acreditar que a Bíblia é uma inspiração divina, entende? Sobre essa coisa de postura, Carol, eu achei bem legal que aqui falou da sinceridade. Hoje em dia a gente tem uma dificuldade, né? Que parece que você falar que não sabe alguma coisa é um pecado. Tipo, todo mundo sempre tem que ter uma opinião sobre tudo, né? Você nunca pode falar que, eu não sei. E a Bíblia não é um livro para você agir dessa forma. Na verdade, a lição até traz essa reflexão que a postura ideal seria assim: se você não sabe, admita que não sabe. Você não precisa forçar uma interpretação, uma explicação para algo da Bíblia que você não entende, só para ser conveniente ou explicar as outras coisas que você acredita. Você leu algo, não entendeu? Admite, não sabe. Não sabe, sabe? Você não precisa explicar para ninguém, você não precisa provar para ninguém. Deus não está exigindo isso de você, né? E aí eu queria te perguntar, Carol, tipo, o que você acha desse comportamento que às vezes a gente tem, né? Nós temos que ter uma resposta para tudo, nós temos que. E principalmente quando se aplica na Bíblia, isso, né? Essa parte da honestidade, da sinceridade, eu achei interessante
porque muitas vezes a gente até mesmo distorce alguns pontos para se adequar à nossa própria opinião. Então, é bem do ser humano isso de ter, ter a sua própria verdade. Então, a gente não pode fazer isso. A gente tem que, por isso que estudar a Bíblia sempre e diariamente é muito importante, porque a gente tá menos propício a confundir a verdade verdadeira, que é a verdade de Deus, com a nossa verdade. Você falou de verdade, eu lembrei, acho que na lição de quarta-feira ele diz isso, né? Que. Não, de quarta não, de terça-feira. Que fala assim, não é a nossa verdade, é a verdade de Deus. Então, assim, nós não temos a verdade. A verdade não é algo nosso, não é o Mateus que tem a verdade, não é a Carol que tem a verdade, e como se a gente tivesse que defender a verdade a todo custo. Não, a verdade, ela existe. Nós não somos a fonte da verdade. A fonte da verdade é Deus. A verdade nos transforma. E a verdade vai me transformar, vai transformar a Carol e vai transformar você que está assistindo também, entende? Não é uma questão de ego, não é uma questão de individualidade. Não existe alguém nesse mundo, ser humano, que possua a verdade, porque a verdade é Deus, entende? A gente não tem que fazer esse papel de eu pegar aquilo que eu acredito e falar, nossa, agora eu tenho que defender isso com todas as minhas forças, como se fosse algo individual. Não é, porque a verdade de Deus, ela sempre vai aparecer no final. E aí, como eu tinha comentado quarta-feira, determinação e paciência. É preciso determinação e paciência nas escrituras? Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu fiquei meio confuso, vou admitir. Até a Carol, conversei um pouco com a Carol antes, ela sabe, né? Mas, Carol, me fala, qual que é a utilização da determinação e paciência na compreensão dessas partes complicadas da Bíblia, né? O que a lição me mostrou sobre determinação e paciência foi que algumas respostas vão vir fáceis e vão vir rápidas. Já outras vão exigir um pouquinho mais de paciência. A gente vai precisar ser humilde e ver que a gente não sabe das coisas e a gente tem que largar o nosso ego de lado de tipo, eu sei de tudo. Não, você não sabe de nada. E estudar, ter uma determinação para conseguir achar uma resposta. Até usou um exemplo de um adventista que ele tinha alguma questão com o tempo dos reis hebreus, quando que cada um ficou no poder e tudo mais, que tem a questão do ano bíblico, como que era essa interpretação, e ele demorou anos para entender, para estudar sobre, que chegou até a fazer um livro que é mundialmente conhecido nos círculos acadêmicos para interpretação, mas isso também vale ressaltar que não são muitas vezes não são perguntas que requerem respostas que vão ser cruciais para a nossa fé. Eu gosto sempre de ressaltar isso, que o que é realmente importante está escancarado na Bíblia. E a gente lendo e relendo várias vezes, a gente consegue guardar e ter para nossa vida essas verdades. É legal ver que realmente, que nem você comentou, você mencionou, existem diferentes assuntos na Bíblia que eles precisam de diferentes dedicações, digamos assim, né? Por exemplo, o fato de Jesus Cristo morrer por nós e nós termos a possibilidade da salvação é explícito, é óbvio. Acho que todo mundo, até quem não é cristão, sabe disso, entende? Mas quando você vai para assuntos tipo profecias, apocalipse, são assuntos que precisam de mais dedicação, de mais estudo para você compreender. Eles não são tão simples, não são tão claros assim, né? Tem a sua relevância, mas principalmente o que Deus quer que assim seja mais fácil da gente entender, Deus deixou mais fácil da gente entender. E Sim, aí, esses pontos, só um complemento, esses pontos são mais para as pessoas que ficam sempre duvidando, são mais uma prova de que a Bíblia é a verdade. São apenas provas históricas sobre o que aconteceu e tudo mais. é interessante isso, né? A Bíblia é a base da Bíblia é a nossa fé, né? Mas mesmo assim, Deus deixa algumas evidências, alguns vestígios para que, assim, se você ainda tem dúvida,
aqui tá uma resposta clara para você. Agora você pode ficar tranquilo, né? E aí, o último dia da lição, que fala o principal, o que a gente precisa para lidar com esses temas difíceis da Bíblia, esses temas complicados, é estudar mais a Bíblia. Se você leu a Bíblia e você não entendeu alguma coisa, leia mais a Bíblia. Se você estudou um ponto e não entendeu ele, estude mais aquele ponto. E além de estudar a Bíblia, orar a Deus. É isso. Porque quando oramos, temos uma outra perspectiva. E é interessante isso, né? Como a gente já tinha comentado nas lições passadas, nós somos o ser humano, ele tem a oportunidade de estudar a Bíblia com o seu autor, né? Então, ore a Deus, peça a resposta para ele, e você vai encontrar suas respostas, ou se não encontrar, você vai ter o conforto de Deus. Essa é a certeza que a gente tem. Tem mais alguma coisa para adicionar, Carol? Não, só isso. Então é isso, gente. Esse foi mais um estudo da lição. Continue com a gente. Peço que você dê o like aqui no vídeo, porque isso aqui ajuda mais pessoas a verem esse vídeo, a entenderem que isso aqui é um conteúdo legal. Se você achou que é um conteúdo legal, né? Se você achou que outras pessoas precisam ou acham legal que elas vissem isso, curte, compartilha aí. E muito obrigado por estar aqui com a gente. Até a próxima. Tchau.